Procura o livro de Neemias na tua Bíblia. Que Deus abençoe os meus amados que estão aqui. Todos os que vieram nesta noite com um compromisso. Amém? Neemias. Que Deus venha poderosamente falar conosco aqui. Graças a Deus. Neemias capítulo 4, verso 9. Deus de poder e bondade. Estamos aqui reunidos neste lugar com este coração aberto para bendizer e louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Neemias 4, verso 9, todos acharam? Amém? Amém. Diz assim o verso 9: porém nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles, os matemos, assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, ouvindo o judeu que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que os guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos pus, aleluia, o povo pela sua família, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. Olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados, ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejará pelos vossos irmãos e vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Querido e bondoso Deus, nesta noite, neste momento, Senhor de glória, estamos na tua presença para louvar e bendizer o teu nome. Fique conosco, meu Pai, em toda a direção desta obra. Põe por terra o levante do inimigo e nos abençoa, Pai, com as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar batendo palma para Jesus. Aleluia. Irmãos, quero com vocês nessa noite aprender com essa passagem que Neemias nos ensina. Irmãos, todos nós temos esse momento de desânimo, de enfraquecimento, e isso ocorre em todas as áreas. Às vezes isso ocorre no casamento, às vezes isso ocorre numa empresa, no trabalho, às vezes isso ocorre na igreja, em nossa vida. E nós vemos, amados, que vários homens de Deus, como Elias, por exemplo, depois de haver exterminado 450 profetas de Baal, bateu esse desânimo, bateu essa tristeza, a ponto dele desejar a sua própria morte, não querer mais viver. Isso, amados irmãos, está ocorrendo nos nossos dias de hoje. Nós vemos aqui, amados irmãos, quando Jerusalém foi destruída, irmãos. Jerusalém foi totalmente destruído, o muro, a cidade ficou deserta, ficou sem nenhuma segurança, a cidade ficou à mercê do inimigo. E eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, aleluia, preste bem atenção. Nós vemos, amados, que muitas vezes, quando nós estamos protegidos pelo Espírito Santo, quando nós estamos, amados irmãos, sempre revestidos do poder do
estamos sempre em oração, estamos sempre em jejum, estamos sempre em consagração, estamos sempre em vigilância. O inimigo muitas das vezes ele vem rugindo como leão, conforme a palavra de Deus tem dito, mas ele não consegue nenhum êxito em nossa vida, porque temos uma proteção nos protegendo. Mas quando Satanás consegue derrubar esse muro, quando Satanás consegue derrubar essa proteção, facilmente ele entra na vida dos irmãos, ele entra em nossa vida e consegue nos oprimir. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: você pode até estar desanimado, você pode estar até sem ânimo, você pode até estar sem força, mas se nessa noite você der lugar para o Espírito Santo, com certeza esse muro vai ser levantado, com certeza essa proteção vai ser levantada novamente, e você vai sair daqui nessa noite com reavivamento do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque foi para isso que ele veio. Eu digo para você nesta noite, irmãos, Jerusalém, Judá estava totalmente destruído. Os judeus tinham sido levados para a Babilônia, para cativeiro. Em 444 a.C., a Bíblia diz, amados irmãos, que Neemias, ele chora pela situação do povo de Deus. Ele chora pela situação de Jerusalém. Ali estavam seus irmãos, a sua família, o povo de Deus, à mercê do inimigo, sem nenhuma força, sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo. A Bíblia diz que Neemias entrou em oração e jejum 4 meses orando, até chegar a pedir permissão ao rei, aleluia, para que o rei pudesse permitir que Neemias fosse levantar o muro e reconstruir novamente a segurança, trazendo um renovo, trazendo para o povo de Deus um reavivamento. Eu quero dizer para você nesta noite, amados irmãos, não tem muro que não caia por terra através da oração, não tem nada que nós não conseguimos através de oração, de jejum. É com oração que o diabo cai por terra, é com jejum que o capeta é vencido. Eu quero dizer para você, o diabo tem se levantado para impedir você de se precaver, de se preparar, de se proteger, mas se você lutar nesta noite, aleluia, o Espírito Santo vai entrar com providência e você vai sair daqui na proteção do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que Neemias ora e jejuma 4 vezes, e depois vai até o rei, e o rei dá a permissão para Neemias subir para Jerusalém, nas condições de governador, para reconstruir o muro e trazer, aleluia, novamente a segurança, novamente o ânimo para aquele povo de Deus. Irmão, quantas vezes você não tem nem vontade de vir para a igreja, quantas vezes você até se apronta para vir para a igreja, de repente bate aquele desânimo, parece que não tem nenhuma vontade, parece que eu vou lá na igreja, não vai acontecer nada, parece que eu vou lá na igreja, não vou receber nada. Às vezes o diabo até tira alguém que está dentro da igreja e leva embora. Sabe por quê? Porque veio num desânimo tão grande. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: se você colocar a tua fé no Senhor Jesus, se você colocar a tua fé na força e no poder do Senhor, você vai colocar o diabo por terra nessa noite e vai sair daqui cheio de força, cheio de coragem, cheio de convicção, porque Deus tem essa bênção para você. Eu digo para você nesta noite, muitas são as nossas aflições, mas a palavra de Deus nos revela que o Senhor Jesus nos livra de todas. Pode ser grande a tua aflição, pode ser grande a minha aflição, mas o Senhor vai pôr as mãos e vai te dar a vitória. Agora presta atenção, a Bíblia diz que em 444 a.C., Neemias sai da Pérsia e vai para Jerusalém, para reedificar o muro da cidade, para trazer novamente a esperança para o povo de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, quando Neemias chega em Jerusalém, que Neemias começa a convocar um povo para começar a reedificar o muro. Para quem não entende, não sabe, nos tempos bíblicos, todas as cidades, elas eram muradas. Por quê? Por causa das guerras, por causa da guerra do inimigo. Então a cidade era murada, à noite tinha
tinha vigia. Quem entrava e quem saía era tudo identificado por quem estava no portão, exatamente para se defender do inimigo. Mas quando uma cidade era atacada pelo inimigo e era vencida, o muro era derrubado, a cidade ficava totalmente sem proteção, a cidade ficava totalmente desprotegida. Então o inimigo entrava e saía a hora que ele queria. E hoje nós aplicamos isso na nossa vida. O Senhor Espírito Santo de Deus estando na sua vida e na minha, nós vivemos uma vida de oração, nós vivemos uma vida de consagração, nós vivemos uma vida na presença de Deus. E o inimigo muitas das vezes ele chega, mas você está orando, ele chega, você está jejuando, ele chega, você está na igreja, ele chega, você está lendo a Bíblia. Então ele não consegue, mas quando ele consegue encontrar uma oportunidade, quando ele consegue entrar por uma brecha, ele consegue atingir a tua casa, a tua família, a tua vida e destrói tudo o que você tem de bom. Por isso eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, aleluia. Quando você se põe de pé para reconstruir o muro, para fechar novamente, Satanás ele vai lutar de todas as formas para que você não consiga. A Bíblia diz que quando Neemias começa a construção do muro em Jerusalém, o inimigo se levanta. A Bíblia diz no capítulo 4 do versículo 1 que a fúria do inimigo se acendeu. O irmão, quando você começa a dizer, eu vou começar a consertar minha vida, eu vou começar a pôr minha vida nas mãos do Senhor, eu vou começar a consertar, o inimigo vai se levantar, o inimigo vai ficar furioso. Mas eu quero que você saiba, ele pode se levantar e pode ficar furioso, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque aquele que é mais, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz, ele está na tua vida, ele está junto contigo, e você vai vencer, derrubar o inimigo e colocar por terra. Você só não pode deixar o inimigo te abater. Eu vou colocar a minha vida nas mãos do Senhor, vou começar a consertar a minha vida, porque o inimigo ele entra por porta que ele acha aberta. Você é um homem que ora, você é uma mulher que ora, uma mulher que jejuma, uma mulher que dedica a tua vida ao Senhor. Satanás não tem por onde ele entrar. Como que ele vai entrar na sua casa? A tua casa está protegida pelo Espírito Santo. Como ele vai entrar na tua vida? A tua vida está protegida pelo Espírito Santo. Mas quando não tem nenhuma proteção, chega na tua casa, não tem oração, chega na tua casa, não tem santidade, chega na tua casa, não tem obediência, chega na tua vida, não tem nada da parte do Senhor, então ele vai entrar e vai destruir a tua vida. Mas quando você se põe de pé e começar a dizer, eu vou fechar cada porta, eu vou fechar cada brecha, eu vou reconstruir o muro, Satanás ele vai ficar furioso. A Bíblia diz que Sanbalate e Tobias se levantaram contra Neemias e começaram a ficar nervosos, porque viram que eles começaram a edificar o muro, viram que eles começaram a fazer a muralha, a proteção da cidade. Então eles começaram a ficar furiosos. Primeiro, eles tentaram se aliar a eles, porque assim que o inimigo faz. Quando você começa a vir para a igreja, quando você começa a fechar as portas, quando você começa a dizer assim, ó, eu vou começar a consertar minha vida, vou tampar esse buraco aqui, vou tampar aquele buraco ali, vou tampar esse outro buraco, aí Satanás começa a chamar você, vem congregar com nós. Foi assim que Sanbalate e Tobias fez. Ei, vem congregar conosco, vem unir a nós. Tem um provérbio que diz aí fora que quando você não pode com o inimigo, faz o quê? Se una. Está queimado. Nós nunca vamos se unir ao inimigo. O inimigo vai ser sempre derrotado, o inimigo vai sempre cair por terra. Por quê? Porque nós nunca vamos unir o inimigo. Nós vamos sempre mandar fogo, nós vamos sempre lutar, nós vamos sempre destruir o inimigo pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chamaram eles e ele disse, não, nós estamos fazendo uma obra, e se nós for, esta obra cessa. Mas era exatamente o que o inimigo queria, que a obra cessasse, que a obra parasse. Como eles não conseguiram, eles começaram a levantar pessoas contra o povo que estava construindo o muro. Você começa a vir para a igreja, você começa a reconstruir o muro para proteger tua vida, proteger sua família, para proteger a tua alma. Satanás ele vai levantar pessoas contra você, ele vai levantar pessoas para tentar te impedir, para que você não consiga pôr em prática aquilo que você assumiu diante do Senhor. Ele vai de alguma forma tentar impedir você, ele vai arrumar pessoas para te dizer
desanimar a ponto de chegar a dizer para você: você não vai conseguir, você pode desistir, você não vai chegar lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: pelo poder do sangue do Senhor Jesus, Satanás já caiu por terra. Você vai conseguir proteger sua casa, vai conseguir proteger sua família, vai conseguir proteger a sua vida. O inimigo vai cair por terra mais uma vez nessa noite, pelo sangue de Jesus que é poder. A palavra de Deus diz que o inimigo chega para os irmãos, para Neemias, e diz assim: ei, quem vocês pensam que são? Vocês são os fracos. Vocês são fracos. O que esses fracos judeus se dá nesse trabalho de edificar esse muro? Ainda que vocês conseguissem edificar, uma raposa derrubaria facilmente. Ô irmão, você está consagrando a vida? Ô irmão, você está se pondo de pé, pois vai cair de novo. Ô irmão, você está tentando se levantar, pois vai cair, sabe por quê? Vai cair nada, irmão. Você vai continuar de pé, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando Deus levanta, o diabo não derruba. Quando Deus põe de pé, o capeta não consegue derrubar. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: ainda que o inimigo venha dizer para você: você não vai conseguir. Ô irmão, você não consegue, você não tem condições, você não tem força. Eu não tenho força mesmo, mas o Deus que eu sirvo é todo poderoso e vai te pôr de pé. Você vai levantar com a tua vitória nas mãos. O que esses fracos judeus estão fazendo aqui? Ô irmão, quando você está sofrendo lá, o diabo está sorrindo. Mas quando você pega a tua família e vai para a igreja, quando você pega a tua família e procura a casa de Deus, o capeta vai dizer para você: o que você está querendo? O que você está achando? Você não vai conseguir. A tua vida já foi destruída. O teu casamento já acabou. A tua vida financeira não presta. Você não consegue. Mas eu digo uma coisa para você nesta noite: o Senhor Jesus disse que aquilo que é impossível ao homem, ao Senhor é possível. É impossível você conseguir, é impossível eu conseguir, mas para o Senhor é possível. E se Ele quiser nesta noite, Ele vai se inclinar no céu e vai estender as suas mãos para ajudar você a se pôr de pé e vencer a presença do inimigo. Preste bem atenção. Quando eles dizem: o que esses fracos judeus fazem aqui? Mesmo que vocês construam esse muro num só dia, uma raposa vai derrubar. O que você está fazendo na igreja? O que você vai fazer lá? Você não vai receber nada, você não vai perseverar, você não vai conseguir. Está queimado, o sangue de Jesus tem poder. Você vai sair daqui nesta noite com a tua vida reavivada, vai sair daqui com a tua vida renovada, vai sair daqui nesta noite com a tua vida, aleluia, segura nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus nos dá a vitória. Olha aqui para vocês entenderem. Então Neemias diz assim: porém nós oremos ao nosso Deus e pusemos guardas, ou seja, nós oremos ao nosso Deus e dobremos a vigilância. Ô irmão, o inimigo pode se levantar contra você, o inimigo pode tentar escarnecer de você, o inimigo pode tentar desanimar você, o inimigo pode tentar te desanimar, o inimigo pode tentar fazer você desistir. Mas se você orar a Deus, se você dobrar a guarda, se você dobrar a vigilância, o inimigo não vai ter nenhuma vitória, ele não vai conseguir nada contra você, porque em todo lugar onde ele entrar, você está vigiando. O inimigo envia alguém para dizer para você: o que você foi fazer na igreja? Você já vai pôr a guarda aí, você já vai vigiar aí. O que você recebeu na igreja? Por que você está indo na igreja? Qual é a tua intenção você ir na igreja? Você vai colocar já guarda, você vai fechar essa porta. O diabo não tem que saber por que você veio na igreja, ou por que você deixou de vir. O diabo não tem que saber qual é o teu plano, o diabo não tem que saber qual é a tua intenção, o diabo não tem que saber o que você quer. A única pessoa que precisa saber da tua vida chama-se Jesus de Nazaré. É Ele que precisa saber do teu compromisso com Deus. É Ele que precisa saber o que nós temos com Deus, irmão. Não fique contando a tua vida para ninguém. Você não tem que contar o que você tem em mente. Por isso,
Guarda para você aquilo que está no seu coração com Deus, para que Satanás não tenha condições de trabalhar em cima. A Bíblia diz aqui que Neemias orou a Deus com todo o povo e começou a pôr a guarda. Ele começou a proteger. Ô irmão, você vê por onde o inimigo quer entrar. O inimigo quer entrar na sua vida para desanimar você. Vai chegar na sua vida e dizer para você: se desista, você não vai conseguir. Não, bicho, isso aí não é para você. Isso aí não é para você. Você jamais vai conseguir. Isso não faz do teu jeito. Jamais você vai conseguir. E você vai pôr a guarda e vai proteger, vai fechar essa porta. Você não vai dizer: eu não vou conseguir, eu já consegui, eu já tenho nas minhas mãos a vitória. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou que tudo é possível aos que crê, e eu creio no agir do Senhor. Portanto, a minha bênção já está na minha vida. E Deus vai te reanimar, Deus vai te levantar. O inimigo está dizendo para você: você não consegue mais pregar a palavra consigo. Por quê? Porque é o Senhor que me dá a palavra. Você não consegue fazer essa obra consigo. Por quê? Porque é o Senhor que está na minha vida. Você não vai conseguir ficar nessa igreja consigo. Por quê? Porque o Senhor me segura. Ele está segurando na minha mão e não eu segurando na mão dele. Aleluia. Presta atenção. Aí ele diz assim, ó: então disse, aleluia, então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O diabo, ele chega assim de mansinho. Se você não estiver atento, você não percebe. O diabo chega de mansinho, trabalha na sua mente. O campo mais estourado por Satanás é a nossa mente. Quando você vem com a mente perturbada para dentro da igreja, você não consegue nem ficar no culto, você não consegue nem receber a palavra, você não consegue nem entender. Satanás detonou a sua mente, Satanás bombardeou a tua mente. Você está dentro da igreja, mas o teu pensamento está em casa. Você está dentro da igreja, mas o teu pensamento está lá no trabalho, o teu pensamento está lá no problema. Mas se você desligar o teu pensamento do problema e ligar o teu pensamento no trono do Senhor, pode ter certeza que Deus vai entrar com providência na tua vida e vai fazer uma obra gloriosa. Mas você tem que estar ligado. Eles disseram assim: olha, eles não vão perceber até que nós entremos no meio deles e os matemos. Ô irmão, presta atenção. O diabo, ele entra assim de mansinho. Ele usa pessoas, ele usa palavra, ele usa meios para tentar te matar de qualquer maneira, porque o projeto dele é acabar com você. O projeto dele é acabar conosco. E só que ele chega de uma maneira que você nem percebe. De repente, ele vai usar uma pessoa para chegar em você como teu amigo. Ele vai usar uma pessoa para chegar em você como tua amiga. Ele vai usar uma pessoa para chegar em você, de repente, até mesmo como um crente. Ele vai usar uma pessoa até mesmo com a Bíblia na mão, para tentar persuadir a tua mente e tirar você do caminho de Deus, porque ele quer cessar a obra. Mas quando você tem a visão do Espírito Santo, você não deixa a brecha para o diabo trabalhar. Quando o diabo se levanta para vir, você já está em pé sabendo o que ele vai fazer. Você já sabe o que ele quer. Como Neemias estava atento. Pois não, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta aqui não é contra carne e sangue, não. A nossa carne aqui é contra potestade, contra principado. Você sabe o que significa potestade? Potestade significa potência. Principados significa príncipe das trevas. Demônios com grandes autoridades, demônio com grandes estratégias. E é assim que ele chega na tua vida e na minha. Você está indo na igreja? Como que é a igreja? O que você recebeu? Aonde você foi? Qual a igreja? É assim que o diabo chega, até ele encontrar uma oportunidade. Eu disse para um irmão esses dias, ele disse para mim: pastor, não consigo ir na igreja. Toda vez que eu falo de ir na igreja, quando está chegando na hora de ir para a igreja, chega alguém em casa. O diabo manda alguém. Então não fale. Não fale que vai para a igreja. Combina com a tua mulher e diz assim: ei, tal dia, tal hora, não vamos falar nada.
Vamos arrumar e vamos para a igreja. E assim você consegue ir. Porque quando você fala, ó, amanhã nós vamos para a igreja, aí o capeta vai mandar uma visita. É o diabo mesmo. Porque a única pessoa que não quer ver você dentro da igreja é o capeta, é o diabo. Por quê? Porque ele vai tentar impedir a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Então você não vai conseguir vir. Mas quando você começa a saber que o capeta está trabalhando, você trabalha como eles trabalharam. Ó, o diabo está ali rugindo. Vamos entrar, eles não vão nem perceber. Eles já desfaleceram, eles já estão cansados, mas eles estavam lá trabalhando. E aí o homem de Deus diz que dobrou a vigilância. Aleluia! A Bíblia diz aqui, em todo o término desse livro, até o capítulo 5, que eles chegaram a trabalhar com uma mão e a outra a espada. Eles estavam sentando tijolo com uma mão e a outra a lança. Eles estavam trabalhando com uma mão e na outra o arco. Porque o inimigo põe uma cara e já cai por terra. E é assim que você tem que agir. É assim que nós temos que agir. O inimigo, quando põe a cara, ele já tem que ser queimado pelo poder do Espírito Santo. Ele já tem que ser queimado pelo poder da oração. Ele já tem que ser colocado por terra pela unção do Espírito Santo que trabalha na sua vida. Ele não pode ter nenhuma brecha. Ele trabalha assim. Olha para vocês entenderem. Ele disse assim, ó: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. É isso que ele quer. Às vezes você nem percebe, tem uma visita na sua casa. Aconteceu isso comigo quando eu era novo convertido, eu e minha esposa. Quando eu comecei a deixar o mundo do pecado, deixar os botecos onde nós cantávamos, bebia pinga, e quando eu comecei a deixar e comecei a ir para a igreja, o capeta começou a mandar uma visita. Nós estávamos se preparando com a minha esposa para ir. O primeiro dia nós ficamos e hospedamos uma visita. Segundo dia nós ficamos e hospedamos a visita. No terceiro dia a visita foi em casa novamente e nós estávamos se preparando, continuamos. A visita sentado como se não tivesse nem percebido que nós estávamos preparando. Aí nós chegamos, quer ir com nós para a igreja? Estamos indo buscar a bênção de Deus. Se você não vai, você dá licença que nós estamos indo, porque precisamos ir buscar a bênção do Senhor. Foi a última vez que essa pessoa foi na nossa casa. Então nós temos que ter sabedoria do Espírito Santo, irmão. Quando o capeta está vendo que você está no caminho certo, que você está se levantando para receber a bênção de Deus, ele entra com providência para tentar cessar a obra de Deus na sua vida. Mas precisamos ter sabedoria. A Bíblia diz aqui que quando eles pensam assim, os povos de Deus já estavam bem mais longe. Neemias levou 52 dias, deixou o muro de pé e os portões tudo colocado no lugar. O capeta agora não tem mais poder. Agora o povo de Deus tem proteção. O inimigo agora não entra mais dentro da cidade. É isso que precisa acontecer na sua vida. Tem coisa que você faz, meu irmão, sem contar para ninguém. Tem coisa que você faz sem ninguém saber. Está indo na igreja? Tá, fecha sua boca, não conta nada para ninguém, não fala nada para ninguém onde você está indo. Simplesmente as pessoas vão começar a perceber a tua falta. E quando o inimigo tentar descobrir, você já fechou. Agora você já está na presença de Deus. Agora você já consegue jejuar, você já consegue orar, você consegue ler a Bíblia, você já tem suficientemente proteção para se defender, porque o projeto do inimigo é assim: enquanto você está no mundo, não oferece nenhum perigo para ele, mas a hora que você começa a reparar o muro, porque onde o inimigo entra? Na bebida. Onde o inimigo entra? No vício. Onde o inimigo entra? Na vaidade. Onde o inimigo entra? Em tudo aquilo que não provém de Deus. E quando você começa a fechar cada uma dessas brechas, o inimigo vai ficando sem ação para entrar na tua vida. Nós olhamos no capítulo 4 de 2 Reis. A Bíblia diz que uma mulher dos filhos dos profetas, ela ficou, o marido morreu, e ela ficou com a dívida do marido, e os credores vieram e queriam levar seu filho para pagar a dívida como escravo. Ela procurou um homem de Deus chamado Eliseu, e ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Nada mesmo? Nada, eu só tenho um pouquinho de azeite.
E ele disse: então já é o bastante para Deus trabalhar. É. Volta embora, empresta vazia, bastante. E entra na sua casa, você com teus filhos, e fecha a porta. O que nós entendemos quando ele diz: ó, entra na sua casa com teus filhos e fecha a porta após si? Tem coisa que é para você e para sua família, não conta nada para ninguém. Tem coisa de dentro da igreja que você não conta para ninguém. Tem projeto seu dentro da igreja que você não fala. Tem propósito dentro do teu coração que é você e Deus começa a fazer. Não fala para ninguém, porque quando você fala, vai abrir a oportunidade para o diabo trabalhar. Mas quando você está fazendo sem ninguém saber, quando o capeta tentar saber, você já está bem longe, você já edificou a obra e já não tem mais nenhum perigo. O nosso problema é que quando você põe alguma coisa no seu coração, você abre a boca e conta para todo mundo: ó, eu vou fazer assim, vou fazer assado. A Bíblia diz que até mesmo na nossa oração você tem que saber orar. O diabo, ele não trabalha senão em cima da palavra que sai de nossa boca. A palavra sai de nossa boca, ele trabalha em cima. Aí ele escuta, ele ouve, ele vai trabalhar. E lá estava o povo de Deus trabalhando secretamente. 52 dias, os muros foram levantados, os portões colocados no lugar, e não tinha mais para o inimigo. O povo de Deus agora estava novamente com a oportunidade de servir a Deus e protegido pela graça do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus está dando oportunidade para alguém aqui nesta noite reconstruir o muro que está caído, reconstruir esse muro que o diabo derrubou. Deus está dando oportunidade para alguém aqui nesta noite refazer a sua vida na presença do Senhor. Você só precisa se pôr de pé e fazer o que Deus te manda, e pode ter certeza, o inimigo já caiu por terra. Amém? Bate palma e ouve o nome de Jesus.